Existe um afinador na Biblioteca Britânica. Pertenceu a Ludwig van Beethoven. Vibra a 455, 4 Hz, não 440, não 432. Uma frequência que ninguém no mundo ouve hoje. Todo piano em toda sala de concerto neste planeta está afinado num padrão que Beethoven nunca usou. O afinador dele está numa vitrine de vidro, uma relíquia de um som que o mundo moderno abandonou de forma coletiva e deliberada. E aqui está o que torna isso significativo. A frequência de Beethoven não era incomum para a época dele. Era normal. O que chamamos de padrão hoje teria soado estranho para ele. Apagado, sem vida, errado. O padrão que todos herdamos não foi descoberto, foi escolhido, e tudo o que existia antes dele foi sistematicamente removido do mundo físico. Antes de 1711, não havia forma confiável de medir a altura de som. Não existiam diapasões, nenhuma referência eletrônica, nenhum padrão internacional. Cada comunidade na Terra afinava seus instrumentos de acordo com o maior instrumento local disponível, normalmente o órgão da igreja, e os órgãos variavam enormemente. 2 igrejas na mesma cidade podiam estar afinadas com meio tom de diferença. Um músico viajando de Paris para Viena precisava reafinar tudo ao chegar. Isso não era caos. Era o estado natural do som durante a maior parte da história humana. Cada lugar tinha sua própria voz. Os sinos da sua aldeia soavam numa frequência específica da sua aldeia. O órgão da sua catedral ressoava numa frequência calibrada para a pedra e o espaço. O coral afinava para o órgão. A congregação afinava para o coral. O ambiente acústico inteiro de uma comunidade vibrava em frequências que pertenciam àquele lugar e a nenhum outro. Temos prova física de como a altura do som variava. Um afinador associado a Handel, datado de 1740, vibra a 422, 5 Hz. Um espécime não identificado de 1780 marca 409. O afinador de Beethoven, por volta de 1800, bate em 455, 4. São 46 Hz de diferença em 60 anos, e todos eram músicos proeminentes trabalhando no centro da cultura europeia. Órgãos de catedrais francesas nos anos 1800 afinavam o Lá tão baixo quanto 370. A Royal Philharmonic de Londres oscilou entre 433 e 455 entre 1820 e 1850. Bandas de gaita escocesa ainda tocam hoje entre 470 e 480. A ideia de que qualquer frequência única era o padrão natural antes da era moderna é uma fabricação. Não havia padrão, havia centenas de frequências, cada uma ancorada a um lugar, um edifício, um sino. Então os governos entraram. Em 16 de fevereiro de 1859, o governo francês passou uma lei, não uma sugestão, não uma diretriz, uma lei. Ela declarou que a nota Lá acima do Dó central vibraria a 435 Hz em toda a França. Isso se chamou afinador normal. Foi a primeira vez na história que um governo ditou a altura do som musical por estatuto legal. Pense nisso por um momento. Uma nação que havia passado décadas debatendo os direitos do homem encontrou tempo para legislar a taxa de vibração de uma nota musical. A lei se espalhou. Uma conferência em Viena em 1885 adotou 435 Hz pela Itália, Áustria, Hungria, Rússia, Prússia, Saxônia, Suécia e Württemberg. O som estava sendo centralizado, mas não parou em 435. Em 1884, Giuseppe Verdi, o compositor de ópera mais famoso vivo, escreveu ao governo italiano. Ele apoiava o padrão francês, mas acrescentou algo notável. Se a comissão acreditasse que, por exigências matemáticas, o tom deveria ser baixado para 432, ele se associaria de bom grado. A Itália ouviu. O Ministério da Guerra italiano, não um conservatório de música, uma instituição militar, adotou 432 Hz como padrão nacional. Por um ano, a Itália afinava numa frequência que certos pesquisadores hoje afirmam estar alinhada com a estrutura matemática do mundo natural. E então, em 1885, uma conferência em Viena dominada por delegados britânicos os sobrepôs. A Itália abandonou 432. A frequência que Verdi endossou, aquela que o próprio exército italiano havia adotado oficialmente, foi descartada em 12 meses. Nenhum músico italiano foi consultado na reversão.
Os britânicos simplesmente decidiram que estava encerrado. Agora preciso ser honesto sobre algo que me perturbou enquanto pesquisava isso. A maioria das pessoas que conta essa história culpa os nazistas. Afirmam que Joseph Goebbels organizou uma conferência em Londres em 1939 para impor 440 Hz como arma de controle psicológico. Passei semanas verificando essa afirmação. Ela desmorona completamente. A conferência de 1939 foi organizada pelo British Standards Institute, não por Berlim. 3 delegados alemães compareceram. Nenhum deles era Goebbels. 5 delegados franceses estavam presentes. 3 delegados italianos estavam presentes. Os países supostamente excluídos estavam, na verdade, representados. Eu poderia construir uma narrativa mais dramática, repetindo o mito de Goebbels. Milhões de visualizações vivem dentro dessa história. Mas a história real é mais estranha do que a teoria da conspiração, porque a história real não precisa de um vilão. Só precisa que você siga o rastro do que foi fisicamente destruído. Quero falar diretamente com vocês por um momento. Para quem está aqui desde o início e para quem encontrou este canal essa semana, obrigado. Quando comecei, era apenas alguém que não conseguia parar de puxar os fios que ninguém mais parecia querer tocar. Agora somos muitos puxando juntos. Eu leio todos os comentários, inclusive os que dizem que invento histórias, e quero que saibam, cada afirmação que faço aqui é verificável com fontes primárias. O afinador de Beethoven existe e está catalogado na Biblioteca Britânica. Os registros da Conferência de 1885 em Viena existem. A Carta de Verdi ao governo italiano existe. Não estou pedindo que acreditem em mim, estou pedindo que verifiquem. Agora deixa eu construir a linha do tempo que ninguém monta num único lugar. Em 1700, o Tsar Pedro, o Grande, confiscou aproximadamente 100.000 sinos de igrejas em toda a Rússia para fundir canhões após a Batalha de Narva. Em 23 de julho de 1793, a Convenção da Revolução Francesa passou um decreto. Cada paróquia poderia manter um sino. Todos os outros sinos da França deveriam ser derretidos. Aproximadamente 100.000 sinos de 60.000 campanários foram destruídos. 80% de todos os sinos de igrejas da França, eliminados em menos de 2 anos. Durante a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, o bispo de Nancy autorizou cada paróquia de sua diocese a entregar todos os sinos menos um para a produção de canhões. Na Primeira Guerra Mundial, 44% de todos os sinos da Alemanha foram confiscados ou destruídos. Então veio o Decreto 118, 6 de dezembro de 1929. O governo soviético proibiu todos os repiques de sinos e ordenou que cada sino da nação fosse derretido para bronze industrial. 99% do aproximadamente 1 milhão de sinos da Rússia foram destruídos. 20 fundições especializadas fecharam. O conhecimento hereditário de fundição de sinos russos, transmitido por séculos de tradição familiar, acabou. Quando a União Soviética colapsou e as fundições tentaram reviver o ofício, precisaram redescobrir as técnicas do zero. O conhecimento havia desaparecido, e então a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas confiscaram mais de 175.000 sinos por toda a Europa ocupada. Mais de 150.000 foram destruídos. A Bélgica perdeu 2/3 dos seus sinos. Investigadores britânicos relataram que cada sino único havia sido removido dos Países Baixos. Apenas 300 sobreviveram num armazém em Hamburgo. Some esses números. Ao longo de 3 séculos de revoluções, guerras e decretos governamentais, pelo menos 425.000 sinos documentados foram fisicamente eliminados da Europa. Cada um era um instrumento de precisão. Cada um havia sido afinado por especialistas a uma frequência específica. Cada um servia como ponto de referência acústica para sua comunidade. Quando os sinos derreteram, as frequências derreteram com eles. E cada sino substituto, cada novo instrumento fundido após a destruição, foi afinado para qualquer padrão que o governo vigente endossava. As frequências antigas não sobreviveram, não podiam sobreviver. Elas existiam no bronze, e o bronze virou canhões e moedas e material industrial. 3 governos diferentes, 3 séculos diferentes, 3 motivações ideológicas completamente diferentes. A Revolução Francesa derreteu sinos por moedas e armas. Os soviéticos os derreteram para a industrialização, os nazistas os derreteram para a munição, e o resultado é idêntico.
Cada referência de frequência antiga da Europa foi fisicamente eliminada. Se isso fosse uma conspiração, você poderia apontar para uma reunião, um memorando, uma decisão, mas quando o mesmo resultado emerge de causas não relacionadas ao longo de 300 anos, você não está olhando para um plano, está olhando para algo mais perturbador, um padrão que se reproduz através de cada forma de poder centralizado, independentemente da ideologia. E então chegamos aos edifícios. Os edifícios onde esses sinos tocavam ainda estão de pé, e aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre eles. Em 2016, pesquisadores de universidades gregas usaram varreduras de ondas senoidais para mapear as propriedades acústicas de 8 igrejas bizantinas em Tessalônica. Eles descobriram que os arquitetos haviam feito escolhas deliberadas de design baseadas no som. Vasos acústicos, potes de argila chamados ânforas, foram fisicamente embutidos nas paredes e cúpulas para amplificar frequências ressonantes específicas. Isso foi publicado no Journal of the Society of Architectural Historians. Não eram decorações, eram tecnologia acústica construída dentro da estrutura. Na Catedral de Noyon, na França, pesquisadores descobriram uma câmara subterrânea chamada Caveat Phonocamptique, um conjunto de vasos acústicos instalados sob o piso da nave, projetada como um amplificador monumental inspirado no tratado arquitetônico de Vitrúvio do primeiro século a.C. Construtores medievais selecionavam calcário e pedras cristalinas especificamente porque esses materiais conduzem e amplificam ondas sonoras. Catedrais góticas produzem tempos de reverberação de 5 a 8 segundos. Igrejas ortodoxas variam de 1,5 segundos para uma capela de aldeia a 6 segundos para uma catedral. Um pesquisador de acústica estudando a arquitetura ortodoxa fez uma observação que me parou completamente. Ele escreveu que essas igrejas eram muito melhores em segurar o som do que em segurar pessoas. E ele se perguntou se os construtores consideravam os santos pintados nas paredes e o som reverberante como os verdadeiros ocupantes para quem os espaços foram na verdade construídos. Você já esteve dentro de um edifício assim? Você sentiu aquele zumbido abaixo da consciência, aquela sensação de que a própria pedra está ressoando com algo que você não consegue nomear. Todo turista descreve isso, todo peregrino sente. A explicação padrão é espiritual, o espaço é sagrado, a arquitetura inspira reverência. Mas e se a explicação for mais simples do que isso? E se for acústica? Esses edifícios foram projetados como instrumentos. A pedra, as abóbadas, as proporções, os vasos embutidos nas paredes, tudo calibrado para amplificar frequências específicas. Os sinos tocavam nessas frequências. O órgão era afinado para os sinos. O coral afinava para o órgão. Por séculos, o edifício inteiro zumbia numa ressonância unificada. Pedra amplificando bronze, amplificando voz, amplificando pedra. Um ciclo de retroalimentação de som combinado com arquitetura até as propriedades moleculares do calcário. Agora imagine esse sistema com os sinos removidos, o órgão reafinado para um novo padrão, o coral seguindo o órgão. O único elemento ainda vibrando na frequência original é o próprio edifício. Os vasos ainda estão nas paredes. A pedra ainda favorece os mesmos comprimentos de onda, mas nada a está alimentando. O instrumento está intacto. Ninguém está tocando. Um pesquisador descreveu o resultado das igrejas modernas com clareza brutal, mortas demais para cantar, vivas demais para falar, som absorvido de forma desigual, altas frequências eliminadas, baixas frequências embaralhadas. Hoje temos microfones para compensar. Você pode fazer cultos num galpão comercial, mas algo fundamental mudou. A arquitetura parou de ser parte da música. Virou um container para som amplificado em vez de um gerador de ressonância. Um estudo publicado expôs 33 voluntários à música em 432 e 440 Hz, sem dizer qual era qual. O grupo de 432 mostrou diminuições mensuráveis na frequência cardíaca e relatou sentir-se mais focado e satisfeito. 33 pessoas não é uma amostra grande, mas é um experimento publicado e controlado, sugerindo que a frequência não é arbitrária para o corpo humano. E se uma mudança de apenas 8 Hz produz efeitos fisiológicos mensuráveis, o que significava quando comunidades inteiras viviam dentro de edifícios acusticamente calibrados? Edifícios combinados com sinos que haviam soado na mesma frequência por 500 anos. Em 1936,
o Bureau de Padrões dos Estados Unidos começou a transmitir um tom de referência de 440 Hz a cada hora pela radioestação WWV. Músicos em todo o país afinavam para ela. A frequência local morreu, a nacional tomou seu lugar. O mesmo processo se repetiu em cada nação industrializada. Um único tom para cada instrumento, cada orquestra, cada gravação, cada transmissão, em todo lugar do planeta. O debate popular enquadra isso como 430 e 2 contra 440. Harmonia antiga contra imposição moderna. Mas esse enquadramento está errado. Não havia uma única frequência antiga. Havia milhares delas. Cada uma combinada com um edifício específico num lugar específico. Cada uma refinada por gerações de artesãos que entendiam a relação entre bronze e pedra de formas que estamos apenas começando a recuperar. O que se perdeu não é um número, é o princípio inteiro. Cada aldeia tinha seu próprio som. Cada catedral era um instrumento afinado para seus sinos. Cada sino foi afinado por fundidores cujas famílias haviam refinado o ofício por séculos. O som de um lugar era tão distinto quanto sua arquitetura, seu dialeto, sua comida. A padronização não mudou apenas uma frequência. Substituiu uma ecologia inteira de sons locais por um único tom transmitido de uma torre de rádio. Mas existe um lugar onde esse sistema sobreviveu. Em Minas Gerais, a cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte, existe uma cidade chamada São João del Rei, fundada em 1713. E desde então, sem interrupção, os sinos coloniais do século XVIII nas torres de suas igrejas barrocas continuam tocando. Mais de 40 toques diferentes saem dessas torres para anunciar missas, festas, lutos. O conhecimento de como tocá-los foi transmitido oralmente de geração em geração, exatamente como era feito na Europa antes de 1700, antes das guerras, antes dos decretos, antes da destruição. O IFAM reconheceu o ofício de sineiro e o toque dos sinos como patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2009, enquanto a Europa perdia 425 mil sinos em 3 séculos de revoluções e guerras. O Brasil colonial estava fora do alcance de tudo isso e preservou quase por acidente o que o velho mundo eliminou deliberadamente. São João del Rei é hoje um dos raros lugares do planeta onde sinos do século XVIII ainda tocam nas mesmas igrejas de pedra para as quais foram originalmente calibrados. O sistema ainda existe lá, intacto, funcionando. O que não sabemos é se a frequência ainda é a mesma. Se o bronze fundido em Portugal no século XVIII, afinado para ressoar dentro daquelas paredes de pedra mineira, ainda vibra no tom original, ou se em algum momento, silenciosamente, alguém também os ajustou para o padrão. Essa pergunta nunca foi feita. Os sinos estão em silêncio em toda a Europa. Os fundidores se foram. Os edifícios projetados para segurar o som antigo ainda estão de pé, ressoando com frequências que nenhum instrumento os alimenta mais. Mas em São João del Rei, o bronze ainda toca, a pedra colonial ainda recebe o som, e alguém deveria ir lá com um medidor de frequência e descobrir se o que sobreviveu é o que 3 séculos de guerras, revoluções e decretos governamentais não conseguiram apagar em nenhum outro lugar do planeta. Os sinos de São João del Rei nunca foram requisitados, nunca foram derretidos, nunca foram substituídos por um padrão imposto de fora. Eles simplesmente continuaram tocando enquanto o resto do mundo esquecia que havia algo para lembrar. A pergunta não é se a frequência original sobreviveu, a pergunta é se alguém ainda vai perguntar. Me você o que achou desta história? E qual a sua opinião sobre isso? Escreve aqui embaixo. Até a próxima história.